veio e trouxe essa questão das colônias espirituais num outro livro. Mas, em momento algum, aquela obra ela foi contrária, né, das obras de Kardec. Ela veio complementar, trazer informações a mais. Só que você só é possível saber isso se você sabe o básico, né? Exatamente. Então, por isso que é necessário a importância de Kardec, da pessoa de Kardec, e de por que foi ele que codificou a doutrina espírita, é justamente disso, né? Porque ele, como um pedagogo, ele sistematizou a doutrina espírita de uma forma que ficasse entendível para todo mundo, numa ordem, né? Por exemplo, o Cosme Massa, ele ficou aí anos estudando a ordem dos espíritos. Por que está escrito daquele jeito, né? Por que a primeira pergunta é sobre Deus e não já sai falando de reencarnação, né? Porque tem uma sequência lógica de desenvolver do raciocínio. E é justamente para respeitar essa sequência lógica do raciocínio espírita que é preciso ler primeiro as obras de Kardec para depois avançar na leitura de outras obras, né? Exatamente. É que, na verdade, assim, Gabi, retomando tudo que a gente falou, a gente, conhecendo um pouco da vida de Kardec, sabendo que o menino lá, igual o Alexandre falou, com 14 anos, ele já tinha estudado todas as áreas da época, ele era poliglota, ele estava desenvolvendo um estudo, né, ali baseado em Pestalozzi, com a ajuda do Pestalozzi, com a morosidade do Pestalozzi, de vir do simples e fazer o cara que não sabia nada entender aritmética, entender álgebra. Kardec, com todo esse histórico que ele tem, ele nos traz confiança, que a gente sabe que algumas pessoas inspiram confiança e outras não, né? Então, quando você pega uma pessoa que ela tem, que todos nós, né, somos imperfeitos, estamos aí, mas quando a gente pega uma pessoa, você fala, nossa, aquela pessoa não tem atitudes muito legais, ela tem atitudes inconstantes, sei lá, ela não te inspira confiança, não é isso? Então, assim, o estudo do Kardec, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é para mostrar que, além dele inspirar confiança, ele é um cara, igual o Mário falou, que nasceu num berço, lógico, preparado pela espiritualidade, nasceu num formato de vida pronto para poder alcançar todo esse conhecimento. E aí, pelo exemplo, né? Exatamente. E o que a gente conversou até no nosso estudo anterior. Por que na França? Né? Por que não? Nossa, na França hoje não tem tanto peso. Por que na França? Porque na época, a gente viu lá numa das nossas primeiras aulas, a França estava, a Revolução Francesa, todas as ideias borbulhando, acontecendo, e foi o lugar onde as coisas que nasceram ficaram registradas na história. O iluminismo, né? Não é à toa que é chamado iluminismo. Exatamente. Quer dizer, será que se tivesse acontecido no Brasil, tinha ido para essa história? Não, então, assim, ele nasceu no berço certo, na hora certa, e lógico que o Kardec foi colocado ali pela espiritualidade para nascer ali por causa disso, né? Porque era o lugar onde ele ia ter acesso, porque se a gente for ver nossa aula passada, falou que as médiums de Hydesville estavam nos Estados Unidos, né? Então, assim, ele podia ter nascido na América. Só que... Mas também essa missão da França, né, para ser a mãe desse estudo da doutrina espírita, ele nem nasce ali com o Kardec, né? Ele nasce bem antes, lá na época da Guerra dos 100 Anos, com a Joana d'Arc, devolvendo a França pelo rei Carlos VII, né? Onde a Inglaterra ia colonizar ali a França naquela época, e a Joana d'Arc veio com essa missão espiritual de libertar a França dos ingleses, né? Para que fosse possível posteriormente da Revolução e do Iluminismo, né? Exatamente. Quer dizer, toda essa preparação da filosofia local para as pessoas estarem com a mente aberta, né, foi importante, porque senão não teria ficado registrado como uma doutrina de peso como ela é até hoje, né? Então, na verdade, a Kardecpédia, que a gente mencionou aqui, é o estudo do Cosme Massi, traz toda a base. Se alguém quiser saber de alguma coisa, clica lá e digita. Sobre a vida dele, retomando aqui, né? A desencarnação foi em 1869, 31 de março, no caso, hoje
aniversário, se é que se pode dizer isso, de desencarne, né? E ele morreu, gente, trabalhando. Ele morreu carregando as obras dele, né? Para mudar de lugar, que a casa que ele morava, eu fui lá, tirei uma fotinha dela, que a casa que ele morava não dava mais conta, ele tinha que ir em vários lugares, era muito longe, estava fora do eixo dele, e ele morreu carregando essas obras aí, no desgaste dessa mudança aí. Mas teve um aneurisma. Ô, Sandra. Oi? É isso. Era bom a gente pedir para o pessoal se manifestar, né? Porque até agora a maioria está tudo quietinho aí, a gente acaba não sabe se está atingindo o objetivo, né? Às Mas vezes eu eles estão achei que esperando. hoje a gente teve uma participação muito, muito legal, sim. E o que é legal também é a gente não inibir os outros que às vezes não querem falar e abrir. Não, mas eu só estou falando para perguntar, não chamar o nominal. Falar para o pessoal, vocês não têm nada que vocês gostariam de perguntar, porque às vezes eles estavam esperando alguma informação ou algum tipo de informação que não foi passada. Então, às vezes... comentou lá, Nair comentou, a gente não veio para estudar o Kardec, né? Você acha, Nair, que com essas informações de hoje você conhece o Kardec? Ainda não. Desconfiada, né, Nair? Você quer saber mais ainda, né? Muito mais. E se me perguntar também tudo que foi falado, não consigo repetir. Tem que... mas o que é legal? Aí, memorizar também, né? Mas eu estava falando para minha mãe agora mesmo, né? No livro do ESD aqui, o módulo, né, o roteiro que a gente está estudando hoje, que é a parte da biografia de Kardec, só os subsídios para poder embasar esse estudo tem umas 10 páginas, né? Só a parte dos capítulos mais longos, né, Gabi? É um dos roteiros mais longos. Então, é gigantesca, assim, a importância do estudo da biografia dele. É muito extensa, muito longa para poder compreender e abranger toda a complexidade que envolve, né, o Kardec e a missão de codificação dele. Mas como que você resumiria o boom da obra de Kardec? Por que você acha... Porque falamos isso lá no começo. Vamos ver se você conseguiu absorver. O que você acha que deu esse boom da obra dele? Por que a obra dele conseguiu alcançar e ficar aí tão abrangente no plano, né, da Terra, dos encarnados aí? Mesmo surgindo na França, lá não tem tanta... O que você acha? Minha mãe vai responder, então. Assim, a credibilidade do estudo dele, se fala, do que foi publicado, é que foi embasado não só no que ele pesquisou, porque a pesquisa dele foi juntamente com outros homens que não só estudavam o espiritismo, mas também estudavam a ciência, né, a filosofia, tudo que engloba, né, os estudos dele. Então, tinham vários, como diz, vários estudantes, né, no caso acadêmicos, né? Vários acadêmicos, né? E o que é legal, a questão dele ser pedagogo, né, Nair? Dele ser professor, né? Então, foi o estudo dele, ele teve essa credibilidade justamente por isso, e também foi feito em vários pontos do planeta, né? Que foi ao mesmo tempo que outras manifestações que a gente viu na nossa aula passada, né? Exatamente. Então, isso daí já dá essa credibilidade para a gente. Outra coisa que eu acredito também, nesse sentido, além do que você já tinha falado, que é a questão do exemplo, né? Allan Kardec, ele tinha um exemplo de vivência, né? Então, a credibilidade dele passava através da pessoa dele. Mas além eu acho que tem disso, mais tinha a questão do método, né? O método que ele desenvolveu para codificar a doutrina espírita, né? É um método de controle universal. Era um método que ele começou a estudar a doutrina espírita através do ceticismo dele, científico, né? E aí, por isso, ele desenvolveu todo um método científico para poder documentar essas manifestações espíritas. Né? Mas eu acho também que teve um outro detalhe, que foi a questão
da busca que as pessoas tinham também na época. Existiam, não só, a gente vê isso hoje, mas lá naquele momento também tinha muita gente buscando alguma coisa para responder. As mesas girantes, né? Muitas pessoas iam ver a busca das pessoas também deu esse boom. Eu acredito que o fato dele ter credibilidade, sim, mas o fato das pessoas buscarem alguma coisa, e eram pessoas que também eram cientistas, estudiosos, né, que também estavam nessa busca de algo, e ele vem com o estudo dele preencher essa busca dessas pessoas. Então, mas a maioria, assim, tipo, vamos dizer, o povão era mais curioso mesmo, né? Era mais na questão da curiosidade. Agora, os acadêmicos, aquelas pessoas que se aprofundaram mais com ele, eram pessoas que estavam interessados em documentar, em decifrar o mistério e documentar embasado em verdade. Né? Não só simplesmente o curioso, né? Porque tinha muita gente, até hoje, né? Por isso que tem essas duas vertentes. Uma da busca pela curiosidade, que é como ele atinge a população menos abastecida, né? Como aquelas da elite intelectual que também buscava alguma coisa, mas baseada em dados, em ciência. Exatamente. Até ele se preocupou em fazer obras completamente diferentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, quer dizer, atingir todos os públicos, né? São obras que cada uma delas tem um enfoque diferente, né? Mas são a gente já de convir que tem um enfoque religioso, científico, e outras têm um enfoque mais filosófico. Mas há de convir que o povão não tinha, e ainda acho que não tem. Né? Não é povão no sentido de menosprezar, mas o vocabulário das obras dele é um vocabulário rebuscado. Se a pessoa não tiver vontade de aprender, inclusive com o dicionário do lado, ela não lê o livro, ela para no início. Por isso que eu sempre indico para começar, né? O que a Bartira falou foi muito verdade, assim, eu sempre indico para começar o Evangelho, porque o Evangelho é a obra que mais alcança tanto os corações amorosos quanto a própria escrita, né? Sim, mas aí a compreensão dos fenômenos, elas ainda não atinge nesse nível. Só vai atingir da compreensão dos fenômenos, e mesmo acreditando na reencarnação, quando você começa a estudar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e as outras. O Evangelho seria a busca da religião, vamos imaginar assim. Né? E o resto seria a busca científica. Na verdade, a esclareção foi que o Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo do aspecto moral de passagens bíblicas. Em todos os evangelhos, ele vai lá, você vai ter uma passagem pega lá do Novo Testamento, ou até às vezes do Velho Testamento, ele vai fazer o estudo do aspecto moral dessa passagem. Então, ela está intrinsecamente associada à Bíblia. Por isso, moral. E agora, essa questão da intelectualidade, isso me incomoda um pouquinho, porque se você... É claro, quando você fala, Zonair, que você fala da questão de ter... falar da vida do Kardec. Se fosse falar uma coisa sobre a minha vida, ia ter 5 capítulos. Os 2 primeiros ia ser sobre meus dados pessoais, ia ser chatíssimo. Os outros 3 então, ia ser bem pior, porque ia falar de... Agora, quando você fala de um cara como Kardec, ou como Jesus, ou como Chico, você vai ter... Não precisa falar nada. E aí eu pergunto, qual foi a faculdade que Jesus Cristo fez? Qual foi a faculdade que Chico Xavier fez? Qual foi a faculdade... Então, às vezes, não há essa necessidade, não. Esse conteúdo que existe, você começando, quer seja pelo Livro dos Espíritos, que é esclarecedoríssimo, quer seja pelo Evangelho. E, aliás, se você imaginar o Pentateuco do Velho Testamento, o primeiro livro é a Gênese, no nosso é o último, né, que é a Gênese. Então, mas não existe muito isso também do nosso, do deles, esse complemento, e tem toda uma razão de ser cada um deles. Então, você pode, sim, ler esse conteúdo e absorvê-lo com a alma. Não há necessidade desse intelectualismo, não, porque se você pensar, os grandes espíritas não tinham lá essa carga de estudo tão boa assim, não, né? Então,
Eu concordo com você, mas se você vê hoje a realidade dentro da maioria dos centros espíritas, você vê mais intelectuais do que pessoas que têm menos estudo. Isso vem, mas eu tenho, por exemplo, o grande questionador para mim do espiritismo é o porteiro do local que eu trabalho. Ele vem conversar comigo e fala assim, pergunta para o seu Mário, ele é daquelas coisas lá do Kardec? Aí eu falei, eu sou daquelas coisas lá do Kardec, você pergunta. E ele todo dia tem uma pergunta nova. Aí eu dei o livro, comecei realmente dando para ele ler, para que ele lesse, foi realmente o Evangelho, porque eu sei que vai ter essa facilidade para entender. Mas, assim, de maneira geral, a própria história do espiritismo conta que ele tem essa abrangência, o difícil é captar essa essência. Quando capta, aí não tem mais jeito de você estar pego, porque é uma iluminação. Se você quiser, eu até falo, você quer compreender o Velho Testamento, leia Kardec. Você quer compreender o Novo Testamento, leia Kardec. Você quer compreender o Alcorão, o livro tibetano dos mortos, leia Kardec. Você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Pessoal, nós vamos ter que finalizar aqui, porque a gente, primeiro que deu o nosso horário, e eu sei que a gente quer aprender muita coisa, está muito simples, está tudo muito gostoso, a gente poder falar e trocar ideias. Mas agora, nesse momento, eu vou fazer uma prece, uma vibração, para a gente falar um pouquinho do Evangelho também, que eu pedi para a Bartira fazer aí uns... Nós vamos ficar mais uns 15 minutinhos, tudo bem para vocês? A gente vai continuar aqui, por quê? Porque agora, 9 horas, na nossa casa, no IELAR, começariam os trabalhos mediúnicos, né? E nós estamos aqui nas nossas casas, precisando de ajuda, precisando de saúde mental, precisando... Hoje eu vi um videozinho de uma menininha falando assim, mãe, você não está entendendo, eu preciso sair daqui, ver minhas amigas. Então, você imagina, nós estamos no mesmo grau. Agora, vamos imaginar a espiritualidade que está esperando toda terça-feira, nesse horário, ser atendida ali na nossa casa, no nosso lar. E essa espiritualidade está necessitando do nosso auxílio. Então, quem leva grande parte dessa espiritualidade para ser atendida na casa somos nós frequentadores. Quando vamos lá na Casa Espírita, no estudo do ESD, deixamos lá os nossos irmãozinhos desencarnados que nos acompanharam o dia inteiro, a semana inteira, né? E deixamos ele lá na casa para ser tratado, naquele hospital. E agora a gente não está indo lá. Os nossos irmãozinhos estão onde? Com a gente. Onde nós estamos, os nossos irmãos estão com a gente. E já que eles não podem ser atendidos lá, na casa, né? Nós precisamos atendê-los na nossa casa. Como? Nós vamos fazer reunião mediúnica na nossa casa? Não. Nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório, nosso padrão de sentimento, de pensamentos, parar em alguns momentos de ver tanta informação ruim, de tanta coisa que está acontecendo, e elevar o nosso pensamento. Então, eu vou pedir agora para a gente entrar numa vibração juntos, como se fosse uma prece, né? Isso mesmo, de quem quiser colocar um copo de água para fluidificar. A gente vai começar agora a fazer uma vibração pelos nossos lares, pela espiritualidade amiga que nos acompanha, por todos os irmãos desencarnados que precisam do nosso auxílio e que procuram as mesas, os trabalhos mediúnicos para serem socorridos, que nós possamos, Senhor Jesus, nesse momento, atendê-los em vibrações do bem, entendendo que nesse momento que estamos passando, nesse momento tão difícil de mudanças, de transição no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que quanto mais nós mantivermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na vibração do bem, na vibração do amor, na vibração da resolução, na vibração da espiritualidade maior, quanto mais nós tivermos leituras edificantes, Senhor Jesus, ilumina-nos, todo momento que nós nos perdermos, todo momento que nós deixarmos nos atrair por essas informações que tanto
deixam desequilibrados, que a gente possa procurar que nosso espírito, que o nosso anjo da guarda nos ilumine a encontrar uma leitura edificante, algo que nos tranquilize, algo que nos coloque de novo no eixo e que a gente possa cada vez mais ajudar esses nossos irmãos que nos acompanham e que estão buscando também alento em nós mesmos. O Evangelho, ele traz grande estudo e é por isso que agora nós, em seu nome, Senhor Jesus, em nome de todos os nossos irmãos que necessitam, estaremos falando uns 10 minutinhos, 15 minutinhos a respeito do teu nome e da tua obra. Que assim seja. Tá? Vamos lá. Então, assim, galera, boa noite. Na verdade, eu só vou... Perguntei para a Sandrinha qual capítulo, né? Para a gente fazer esse evangelho, o evangelho no lar, enfim. Ela falou primeiro. Vamos tentar seguir uma sequência aí. Então, o capítulo 1, o título principal aqui grandão é Eu não vim destruir a lei. Esse capítulo, os temas que ele traz, primeiro tema, as 3 revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. Segundo, ele fala aliança da ciência e da religião. E terceiro, tem as instruções dos espíritos, a era nova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um parágrafo, aí eu vou perguntar para vocês, algum comentário ou dúvida? E a gente vê, até completar uns 10, 15 minutos, até onde a gente lê aqui, tá bom? Exatamente. Para a gente fazer o nosso estudo. A parte legal do Evangelho é que a gente pode abrir em qualquer lugar, e aquele lugar traz ensinamentos únicos e super pertinentes, ou seguir a ordem do Evangelho, né? Então, a Bartira escolheu que a gente fizesse essa leitura aí. Vamos lá, Bá. Beleza, então. 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Então, essa é a passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 16 e 18 na íntegra. Aí vem o primeiro subtítulo aqui, vai falar sobre Moisés. Aí ele fala o seguinte: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, no caso, a lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Aí ele vai falar aqui quais foram as leis de Deus, né? Que foram pronunciadas lá no Monte Sinai. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Então, essa é a primeira lei, né, que antes, pelos costumes da época, focava em vários deuses e está trazendo para a questão de Deus, que é o Deus único. A segunda lei: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceira: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarta: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento: não matareis. Importante. Sexto: não cometereis adultério. Sétimo: não furtareis. Oitavo: não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono: não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor. Aí ele vai detalhando aqui, vai ficar bem claro. Nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem.
Vou ler só esse último parágrafo para a gente comentar essa parte aqui que fala das leis mosaicas, tá? Esta lei é a de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, iriam mudar, né, as leis mosaicas, e não as leis de Deus. Alguém gostaria de contribuir com algum comentário ou dúvida? Você vai ensinar para uma criança de maternal, não é a mesma coisa, o mesmo jeito que você vai ensinar para um adolescente, para um jovem. Então, é esse momento da evolução aí que ele fala, né? Mas, Sandrinha, eu acho que nós estamos nesse mesmo momento, porque a gente está tendo que vir alguma coisa que nos faça repensar a situação da gente, até pelo temor. Nós estamos todo mundo temendo morrer, olha só. Batida, você foi muito feliz aí na escolha do tema, porque tem tudo a ver com o que nós vemos do Kardec. Quando Cristo vem e fala não vim destruir a lei, porque toda a referência era a lei mosaica. E ela tem realmente uma compreensão, até mesmo na análise das 10 do Decálogo. Por exemplo, eu não tenho boi nem asno para ter que invejar de alguém. Então, há que fazer uma adaptação, uma releitura disso, uma compreensão e adaptação. Então, quando Jesus fala, a gente está falando da lei mosaica. Eu vos trago uma nova lei. Mas qual seria essa nova lei? Amar ao próximo como a si mesmo? E amar a Deus sobre todas as coisas? Essas duas leis estão em Deuteronômio. Estão no Velho Testamento também. Então, ele faz essa ponte, e é por isso que ele usa muitas palavras, é por isso que eu sou fanzaço de Jesus, eu sou apaixonadíssimo por ele, porque ele é de uma inteligência tão absurda, um magnetismo tão fantástico. Ele conseguia fazer essa ponte com uma maestria que deixava aqueles doutores da lei sem saber o que dizer. Pra vocês terem uma ideia, para ser doutor da lei, tinha que conhecer os 47 livros de cor. Sabia de cor e tinha que cantar na frente de outros juízes para poder ser um doutor. E ele pegava esses caras que sabiam tudo isso de cor e detonava os caras. Com uma facilidade, com amor, com uma paciência absurda. E aí vem uma nova transição. Qual que é agora? Kardec. Quando Kardec traz, porque, na verdade, nunca se deixou de ter contato com espíritos. Sempre teve. Não foi a partir de Kardec, agora a gente tem contato com espíritos e tal. Não. Isso acontecia. Moisés falava constantemente com espíritos. Tem vários exemplos no Velho Testamento. Então, o que Kardec vem estabelecer essa lei. Eu acho que Kardec podia falar assim, eu não venho destruir a comunicação espírita. Temos que organizá-la, colocá-la na ordem, estabelecer o que deve ser feito de uma maneira científica e filosófica. Então, esse paralelo que a gente pode fazer entre a frase de Jesus, eu não vim destruir a lei, cabe também na colocação de Kardec em relação ao contato nosso com o mundo invisível. Show. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre essa parte aqui? Dou-lhe uma. Obrigada aí pela contribuição daqueles que falaram e daqueles que ouviram também, né? Ouvindo e refletindo sobre. O meu comentário sobre essa parte aqui é que fica bem claro que as leis mosaicas, elas se dividem, né, em leis de Deus e as leis que vieram para disciplinar. E as leis que vieram para disciplinar, sim, elas são transitórias. Ainda existem pessoas, né, que se apegam, de certa forma, a algumas leis lá ditas por Moisés e que valia para os costumes daquela época. Então,
Só reforçando que as leis que ele não veio destruir são as leis de Deus, e que também aqui, quando ele disse, né, os 10 mandamentos, assim como disse o Mário, ele não tem o boi e tal, mas ele também utilizou de simbolismos aqui para passar a mensagem, não ter inveja das pessoas, né? Nesse caso, na 10ª lei, que é não para desejar nem a casa, nem o servo, nem a meia, nem nada do próximo, tá? Então, vou continuar aqui, agora vai falar de Cristo. Nós falamos sobre Moisés, agora vai falar de Cristo. Jesus não veio destruir a lei. Peraí que caiu meu celular, olha que legal. Falei o nome Jesus, a força já... Tô falando que a palavra tem poder, eu não, né? Jesus que falou. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina, deveres para com Deus e para com o próximo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Eu acho que a gente já pode comentar alguma coisa, foi um parágrafo longo, né? Tem a ver com o último comentário que eu fiz, e me vem a ideia, eu iniciando, fazendo o primeiro comentário sobre esse parágrafo, me vem a ideia, a minha mãe sempre falou assim: tudo aquilo que é burro não muda de ideia, né? E a minha mãe sempre me ensinou a ter o direito e quase até o dever de mudar de ideia. Então, aqui mostra que as coisas são mutáveis. Aquelas leis trazidas por Moisés, elas eram necessárias, foram muito úteis, mas necessitavam de modificação, de anulação, com base já no grau em que a sociedade se encontrava. E Deus trouxe essa atualização. Quem quer fazer um comentário? Né, Vá? Uma ressignificação, né? Na verdade, Jesus veio ressignificar. Tanto que muitas vezes ele falava das mesmas passagens, só que com outro olhar, né? Ele falava das mesmas coisas e falava: eu não vim destruir a lei, eu não vim falar que estava tudo errado. Eu vim dizer que era importante, mas que o principal é o amor, que o principal, que Deus é amor, que Deus não é Deus do castigo, que Deus não é o Deus que vai fazer você ficar colocando teu filho lá para fazer um sacrifício e matar ele. É mais ou menos isso. Sam, não, mas aqui ele é bem claro com relação às leis disciplinares trazidas por Moisés, que eu nem sei quais são, talvez o Mário, como ele é um estudioso aí dessa parte, ele pode trazer algumas. Ele diz aqui que Jesus veio, na verdade, modificar profundamente, seja no fundo e na forma. Realmente, aquelas leis talvez mais severas, que foram importantes e serviram, elas não valiam mais. Acho grau que estava a sociedade. Um exemplo é aquela olho por olho, dente por dente, ele substitui por você dar a outra face. Sim. Inclusive, nós somos proibidos. Moisés recebeu a primeira psicografia, né, Mário? Fala aí pra gente. Moisés recebeu lá a tábua lá dos ditos 10, né? Só que o que aconteceu? Ele pegou aquilo e interpretou do jeito dele, né? E aí foi colocando as leis do jeito dele. O que eu digo de se ressignificar é que Jesus pegou isso daí e falou: peraí, vamos pegar tudo de novo aquilo ali. Ó, não as leis de Deus, você diz, né? Ele ressignificou as leis de Deus. Exatamente. Por que nós chamamos de leis imutáveis? Porque não há como você acrescentar ou tirar as leis divinas. Lei de amor, de caridade, de sabedoria, essas leis são imutáveis, não? E atemporais, você vai falar a qualquer tempo. Mas, por exemplo, se a gente vivesse ainda sobre a égide das leis mosaicas, nós estamos todos condenados. Porque é uma passagem de Deuteronômio que proíbe categoricamente a comunicação com os espíritos. Não pode se comunicar com o espírito nenhum, é proibido, sob pena de morte. E então, mas era uma lei mosaica, não era uma lei divina.
Isso, porque Moisés precisava aplicar isso àquele povo, porque eles se comunicavam sim. Havia médios naquela época, e agora você imagina, na região que eles estavam, o tipo de espírito que tinha ali, influenciando aqueles médios. Então Moisés sabia, se esse pessoal começar a se comunicar com isso, vai dar problema. Então já vou proibir agora, falar que Deus proíbe, porque depois a gente vai comunicar. Então, essa passagem que Jesus fala da nova lei, e trago-vos uma nova lei, ele foi instigado por detratores, por pessoas que queriam pegá-lo, porque, na verdade, naquela época, Jesus estava incomodando muito, né? Roma estava incomodando Roma. Roma estava chateada com Jesus ali, e isso era mal para os negócios naquela região. Então, o pessoal queria pegar ele e poder levar ele à morte. Aí perguntou, qual é a maior das leis? Porque se ele falasse qualquer outra que não fosse da lei mosaica, ele ia ser pego, né? Então, mas ele era bárbaro, né? Era fantástico. Então, vocês não sabem qual é a maior das leis, pô? Você que é doutor dele não sabe? É amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu vou te deixar uma outra junto com essa, que é de outro livro. Olha só o que ele fez. Pegou de um livro essa passagem, amar a Deus sobre todas as coisas, está num livro do Velho Testamento. Ele não inventou isso na hora. Aí ele falou assim, mas tem uma outra, vou juntar com essa aqui, ó, e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque você não consegue amar a Deus sem amar ao próximo. Pronto, aí ele unificou tudo, né? Aí ele destruiu os caras. Trouxe uma nova lei. Beleza, alguém gostaria de contribuir? Ele usou a lei deles, né? Mas, ô Mário, a gente ainda também não está preparado para essa, né? Mas de jeito nenhum. Eu falei Pelo isso amor de Deus, passada. a gente discute ainda aborto, pena de morte, Eu me sinto... É uma hipocrisia do caramba. Eu me sinto como um daqueles hebreus daquela época. Tem uma canção que a gente canta no coral que chama Os Pés do Monte. Eu me vejo mesmo andando com roupas rasgadas no pé do olho, olhando para Jesus, mas tu me explica, eu não entendi direito o que você falou até hoje, entendeu? Não adianta. Se vocês tiveram um tempinho, tem uma palestra que eu fiz a respeito disso, que chama Considerações sobre as Escrituras, em que eu faço uma avaliação das leis mosaicas e das leis divinas e dou uma essência sobre isso. Nasceu de uma pergunta desse meu amigo lá do trabalho que me perguntou. Ele falou, seu Mário, é verdade que lá vocês falam com os mortos? Eu falei, não, a gente não faz isso, não. O dia que você vê um espírito na beira de um caixão conversando com o defunto, e aí, como é que vai? Tá bem? Tá gelado aí? Quer mais flor? Como é que... Não, a gente não conversa com o moço. A gente se comunica. Conversa comigo. Passa o link, Mário. Tá no site do Ielar. Tá bom? Tá no site do Ielar. Isso. Tá. Vamos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém que tá quietinho aí? Dou-lhe uma. Vou sempre fazer essa piada, tá? Ó. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave a essas ideias e não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano.
A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, para aqueles que têm a dúvida, a gente estava comentando agora no estudo, o porquê da época, o porquê na França. Isso aqui estava planejado faz tempo já, né? Não foi à toa a data que veio a nova revelação, que veio o Espiritismo. Era a data que a ciência estava com tudo mesmo. Alguém quer comentar? Sem comentários. Eu vou fazer um último comentário, depois prometo me calar, porque assim, tem coisas que me pegam mesmo, né? Como a Alice falou agora há pouco, tudo que foi dito, tudo que foi redito depois por Cristo, porque, acreditem, o Velho Testamento tem passagens belíssimas, ensinamentos fantásticos, e outros livros também. Eu recomendo muito a leitura do Corão, é um livro em versos, delicioso de ler, o próprio tempo Pentateuco hebraico, maravilhoso. Agora, junta isso com a Bíblia, junta isso com as coisas de Kardec. Gente, com todo esse embasamento, a gente não fazemos nada ainda. Não fazemos nada. Eu estou preparando agora uma nova palestra em que eu associo as leis da física quântica com as leis da física newtoniana, entre a relação aos ensinamentos bíblicos, todos os ensinamentos feitos religiosos, com as nossas atitudes. É impressionante como isso é igual. Não combina nada da lei quântica com a lei newtoniana. E não consegue se explicar nada do que nós aprendemos até hoje e que não praticamos. Então, nada disso vai valer a pena, tudo que nós falamos aqui, se não botar no cotidiano, não botar na parte, se esforçar para fazer isso, pelo menos, porque é difícil. Que é a conduta, né? Conduta. Ação do dia a dia. Nós estamos muito ruinzinhos, pelo amor de Deus. Até fico com medo, porque eu falei, cara, o que nós vamos fazer depois? Tem que pegar o conta corrente lá e falar, caramba, quarta coisa, hein? Você terminou o assunto? Você já terminou o capítulo? Então, agora viria a parte que é falar do Espiritismo. Falou de Moisés, falou do Cristo e ia falar do Espiritismo. Se vocês quiserem, eu acabo só de ler essa parte do Espiritismo, tá? Porque tem mais no capítulo, né? Mas acaba sendo muito extenso. E aí a gente comenta sobre Espiritismo e finaliza. Ou, se vocês quiserem, a gente já pode finalizar agora mesmo. Eu penso que já deu o nosso horário, que a gente comentou que faria, né? Então, a gente você poderia terminar aí com uma prece, ou se alguém quiser terminar com a prece. Para a gente tentar cumprir esse horário, a gente continua na próxima terça com o fechamento do Espiritismo, e com certeza vai ter tudo a ver com o nosso estudo da próxima terça, que sempre bate. Combinado. Eu acho que a gente não precisa fazer um capítulo por evangelho. A gente faz 15 minutos, 20 minutos por evangelho, e vai seguir na sequência. Para poder todo mundo falar um pouquinho, para poder ouvir as opiniões e realmente vibrar, né? Em sintonizar todo mundo aí, né? Certo. Quem gostaria Alguém quer fazer a prece final? Final. Posso fazer, Sandrinha? Vamos lá. Bora lá. Então, agora nós vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, protetora dos trabalhos desta casa de oração que nos acolhe, vibrando numa só sintonia, pedindo para que cada irmãozinho que necessite de esclarecimento, de paz, que possam se sentir envolvidos por cada um de nós e terem a certeza que são seres bem amados, que também podem gozar da proteção divina, que encontrem a luz, a paz e o aconchego, que possam alçar voos de liberdade e que estejam sempre certos que aqui, em nossas mentes, eles serão sempre bem-vindos e amados. Obrigado, mestre querido, pela noite de hoje, pela sintonia. E queremos, nesse instante, ampliar as nossas vibrações para cada ser que habita este planeta. Luz,
paz e amor sempre. Que assim seja. Assim seja. Ô, isso. Sandra, sabe o que eu acho? Eu acho que quando voltar a fazer as reuniões presenciais, tinha que ter alguém lá com o celular para poder para transmitir, porque como eu não posso ir. Você quer gravar para assistir depois, né, Gravar danada? não, eu participo virtualmente, porque eu só não vou porque eu entro 10 para as 9 e não tem tempo de chegar lá, então não adianta eu ir para sair meia hora depois, entendeu? Isso mesmo. Gente, Legal. só lembrando, a gente vai se despedir, é claro, mas quinta-feira vai ter palestra ao vivo no canal do Elar, com o André. André o quê? André Sobreiro, na André quinta-feira. Sobreiro, canal do Elar do YouTube. E no domingo, às 9h30 da manhã, a minha. Mas vocês mandam o link, então, gente, fazendo favor no grupo. O que mais tem é link. Fica tranquila que link a gente cria assim, ó, a torta direito. Então tá bom. Boa noite pra vocês, gente. Um beijo. Obrigada. Beijo no coração de Boa noite, beijo. Boa noite. Super animados aí, nosso estudo tá acontecendo. Vamos embora. Boa noite, Boa beijo. noite. Tchau. Beijo. Beijo, Fiquem com obrigada. Deus.